Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens. E é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido vocês a acompanharem o podcast, que é uma parceria entre a Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Rádio Roquete Pinto. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre direitos humanos. Como todos sabemos, as violações aos direitos humanos no nosso país têm sido constantes, muito especialmente em relação à população mais vulnerável, como crianças, negros, indígenas, mulheres, idosos, presos e tantos outros, vítimas da mesma violência e desvalia da vida humana. Esses fatos muitas vezes ficam sem resposta do sistema judicial, nós também sabemos disso. Muitas vezes os agressores não são responsabilizados, nem civil nem criminalmente, alimentando a tão conhecida impunidade. Embora o Ministério Público, por seu perfil e funções constitucionais, seja logo identificado com a proteção dos direitos humanos, a pesquisa dos casos ocorridos no Brasil e submetidos ao sistema internacional de proteção mostra que a instituição ainda não ocupou esse espaço. Há registro de apenas um caso, imaginem, de 2005, que foi comunicado por um membro do MPF, Ministério Público Federal, em Minas Gerais, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sobre graves violações a direitos do povo indígena Maxacali. A iniciativa, porém, não foi adiante. Movida por essa preocupação, a Procuradora de Justiça Rosa Carneiro, que fez sua carreira voltada às questões da infância e juventude, propõe que o MP pode recorrer ao sistema jurídico internacional sempre que o sistema interno falhar em dar resposta a esses fatos, a essas violações de direitos humanos. Ela então dedicou sua pós-graduação, seus estudos na Universidade de Lisboa, a preparar o tema e elaborou um verdadeiro guia prático destinado a estimular a atuação do MP na ordem jurídica internacional. Esse trabalho vai ser publicado em breve pela editora Lumen Iuris em parceria com a Amperge, com o título Atuação do Ministério Público na Ordem Jurídica Internacional para efetiva proteção dos direitos humanos. Apesar da omissão da instituição, a autora relatou importantes avanços em decorrência do acionamento do sistema internacional, como ocorreu no caso Maria da Penha versus Brasil, quando a pressão internacional decorrente da submissão do caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos redundou na prisão do agressor, na mudança da legislação e da própria política pública referente ao combate à violência doméstica. Esse diálogo com a ordem jurídica internacional também ocorreu no julgamento que ficou famoso pelo Supremo Tribunal Federal, que, compatibilizando a legislação interna com a Convenção Americana de Direitos Humanos, determinou a realização das audiências de custódia, pondo fim ao acalorado debate da questão processual penal. A contribuição de Rosa Carneiro não se limitou a apontar, como ela mesma dizia nas suas palavras, os novos caminhos que podem e precisam ser percorridos na defesa dos direitos humanos. Ela própria cuidou de abrir esses caminhos. E de forma inédita, o MP do Rio peticionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a fim de obter a reparação civil e a condenação criminal pela morte de um adolescente, Andreu Carvalho, que foi violentamente torturado e morto por agentes públicos socioeducativos, imaginem, em 2008, os quais até hoje não foram responsabilizados. Essa petição ao Sistema Internacional de Proteção foi recebida e está sendo processada. Esse é um motivo de muita alegria e orgulho para nós.
Então, sobre esse e outros casos semelhantes, nós trouxemos hoje para conversar Eliane de Lima Pereira, que é Procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio, mestre em Direito pela UERJ, mestre em Negociação e Mediação de Conflitos pelo Instituto Universitário Kurt Busch, falei certo? Na Suíça, Argentina. Ela é especialista em Direitos Humanos pela PUC do Rio e doutoranda em Direito pela mesma instituição. Eliane era promotora da Vara da Infância na época em que ocorreram esses fatos com o adolescente Andreu e acompanhou a tramitação do caso. Então, nós vamos conversar com ela sobre esse e outros assuntos relacionados a esse importante tema da proteção internacional dos direitos humanos. Boa tarde, Eliane. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu queria que você começasse contando um pouco sobre o caso do Andreu, que foi o primeiro, né, nessa trajetória. Perfeito, mas não sem antes agradecer, né? Para mim é uma honra imensa abrir esses trabalhos do podcast, muito mais quando a gente vai falar de uma pessoa tão querida e que deixou um legado tão valioso e vasto como foi Rosa Carneiro. É uma enorme satisfação receber esse convite também por você, Luísa, que para mim era uma geração um pouco à frente e para quem nós olhávamos e nos inspirávamos também. Bom, eu atuava, à época do caso Andreu, eu atuava na Vara da Infância Infracional, à época Vara da Infância e Juventude. E esse acontecimento, né, esse crime bárbaro, essa grave violação de direitos humanos, ela aconteceu exatamente na virada do ano, de 2007 para 2008. Né? É tanto tempo que a gente até se confunde, porque de fato é uma demora absolutamente injustificável e que nos traz essa sensação terrível de impunidade. Bom, então esse caso ele restou, a gente pode dizer, impune do ponto de vista civil e do ponto de vista criminal. Então não houve uma responsabilização dos agentes que praticaram esse ato, como também não houve uma reparação em nenhum nível, mas não só pecuniário, mas não houve uma reparação por parte do Estado brasileiro pela morte do Andreu, um adolescente, repito, que estava privado de liberdade, portanto, sob a responsabilidade do Estado. Após a morte do Andreu, o que a gente percebe é que houve um desdobramento absolutamente comum em relação a casos dessa natureza, em que a família tem um prejuízo, né, um prejuízo de todas as ordens, porque a mãe, normalmente a mãe, é óbvio que a gente não está excluindo aí a figura paterna, mas em regra a mãe tem a sua vida absolutamente dilacerada, deixa de preservar até um próprio autocuidado, como o cuidado com os demais filhos. Isso acabou refletindo num outro filho dessa senhora, da dona Deise, mãe do Andreu. E ela procurou o Ministério Público. Quem cuidou do caso desse segundo filho foi a doutora Daniela Vasconcelos, colega nossa da infância. E após muitos anos, né, à época já 10 anos, sem qualquer tipo de resultado nessas esferas, muito incentivada pela Rosa, né, bastante incentivada pela Rosa. Essa conversa se deu em vários níveis do Ministério Público, não só do órgão de atuação, pela doutora Daniela, mas também pela própria assessoria de direitos humanos. À época eu estava à frente da assessoria, o procurador-geral de justiça à época, doutor Eduardo Gussen, doutora Rosa Carneiro. Nós nos reunimos e realmente estudamos a possibilidade desse ingresso no sistema interamericano. Então, pelo que eu estou entendendo, a própria família procurou o Ministério Público como aquele destinatário, enfim, dessas providências, é isso? Vocês acompanharam a vida da família depois do acontecido? Perfeito. Quem acompanhou foi exatamente a terceira promotoria da infância não infracional, né? Então, em razão desses reflexos que começaram a surgir nesse outro filho, criança à época, é que a promotoria, o Estado, passou a ter essa atenção e, em vão, tentou providências que promovessem algum tipo de reparação, o que não aconteceu. Então, esgotadas esses recursos internos, né, como assim determina o sistema, a decisão, foi uma decisão, obviamente, muito incentivada pela Rosa, e eu tiro o doutor aqui, mas por expressão de máximo afeto,
por incentivo muito grande da Rosa, a Daniela também, né, sem qualquer desrespeito, mas acabou, né, optando por esse caminho do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, né? E se isso se deu não só em relação em razão do esgotamento dos recursos internos, mas também porque nós temos, aí eu falo nós, Estado brasileiro, nós admitimos em 1998 a jurisdição obrigatória da Corte Interamericana. O que significa isso? Que nós submetemos um caso, podemos submeter um caso a essa justiça e devemos acatar essas decisões. E essa decisão de 1998, ela foi uma decisão baseada num cálculo estratégico e, obviamente, no pleno exercício da soberania do Estado brasileiro, quando optou por admitir essa jurisdição. Então, esse caminho se mostrava o caminho efetivamente adequado, e ele foi adotado nessa conjuntura, e a petição foi assinada pela Daniela Vasconcelos. Entendi. Quando eu li sobre o caso, eu fiquei curiosa em saber por que esse caso do Andreu foi escolhido, porque nós sabemos que há outros, né? Então, o que tinha de particular, de peculiar? Foi esse acompanhamento, essa proximidade que vocês tiveram com a situação familiar? O que levou à escolha desse caso para ser levado à corte? Porque, como já eu anunciei aqui, é um fato inédito, né? Nunca tinha acontecido no Ministério Público do Rio de Janeiro e no Ministério Público brasileiro. Não é uma coisa, não é localizada aqui nossa. Realmente, se há uma omissão, houve, né? Agora não há mais, mas se houve uma omissão, não foi só do MP do Rio. Por que vocês escolheram, então, esse caso do Andreu? Bom, toda a questão de levar os casos aos sistemas, né? E aí, no nosso caso, o Estado brasileiro, seriam duas possibilidades: ou o sistema universal, que é o sistema ONU, ou o sistema regional, que é o sistema interamericano. Só que, como eu acabei de falar, nós aceitamos a jurisdição do sistema interamericano. Então, há um órgão jurisdicional, diferentemente do sistema ONU. Então, já nos dá uma vantagem, vamos dizer assim, do ponto de vista estratégico. Esse caso foi escolhido exatamente por critérios de litigância estratégica. Como todos aqueles requisitos eram muito apresentáveis, ou seja, a violação enorme de um direito de um adolescente, portanto criança, de acordo com a legislação internacional, privado de liberdade, morto sob a custódia do Estado, esse reflexo, ele atinge não só a família, como prioritariamente as outras crianças da mesma família. O Ministério Público tem toda uma legitimação específica de atuar na seara do direito da criança e do adolescente. Então, esse caso se mostrava assim, muito, eu diria, pertinente em relação à litigância num sistema internacional. No caso, volto a dizer, pelas vantagens que o sistema interamericano oferece, essa foi a escolha, né, pelo sistema interamericano. Só para a gente assim, destrinchar um pouquinho, porque é bastante importante, o sistema interamericano, ele acontece de maneira bifásica, né? Então, são dois órgãos. A primeira fase é exercida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem, vamos dizer assim, um recorte parecido com o do Ministério Público, na medida em que é a comissão que tem legitimidade para depois ingressar na Corte Interamericana. Então, essa é a primeira fase. E a segunda fase é de judicialização propriamente, quando o caso é apresentado pela comissão à Corte Interamericana. Então, a gente espera, né, toda uma expectativa, uma torcida que esse caso chegue, sim. Eu acho que já foi feita a história, mas eu acho que uma história ainda mais consistente, mais efetiva, seria que esse caso, de fato, ou chegasse à Corte Interamericana, ou que houvesse nessa tramitação, que é demorada. A gente tem essa expectativa de solução rápida, mas essas soluções não são rápidas, mas haveria uma possibilidade também da chamada solução amistosa, que é um processo de negociação, basicamente, com o Estado, para que passe a prover, né, vamos dizer assim, essas medidas, não só de reparação, mas também de não repetição, para que fatos como o do Andreu, que vitimaram o Andreu, não voltem a acontecer, né?
No caso dele, houve ação judicial, quer dizer, chegou a haver inquérito, investigação e finalmente uma ação penal ajuizada? Sim, houve não só uma tentativa de responsabilização na esfera penal, mas também na esfera civil, né? Então, de fato, essa mãe até hoje não recebeu indenização, o que é bastante preocupante. Isso, obviamente, tem reflexos imediatos em relação a essa família, mas, por sua vez, essa não resposta do Estado foi exatamente o que autorizou o ingresso no sistema através desse peticionamento à Comissão Interamericana. Entendo, mas é preciso, então, haver uma ação judicial no Brasil e aí a frustração dessa medida, desse remédio, é que justificaria o recurso ao sistema internacional, ou não? É possível ingressar diretamente no sistema internacional? Não, o que o sistema determina é que haja o chamado esgotamento dos recursos internos. Isso pode acontecer com efetivo esgotamento, óbvio que a gente tem que ficar com muita atenção para que não haja algum tipo até de ação protelatória em relação a isso, mas o decurso de um tempo muito exagerado também justifica, também seria considerado o esgotamento dos recursos internos. No caso do Andreu, houve de fato o esgotamento dos recursos internos. Só para dar um outro exemplo, né, vamos falar aqui um pouquinho de outros casos, mas, por exemplo, no caso Favela Nova Brasília, o que a gente percebe é que o caso foi levado para a esfera jurisdicional na comissão não, com a prescrição dos crimes. Então, isso pode ser também algo que justifique, né, esse decurso excessivo do prazo, né? A gente pode até comparar com a duração razoável do processo, né? Mas depois eu queria voltar para falar um pequeno detalhe em relação à prescrição. Favela Nova Brasília, quer contar um pouco dessa história para a gente? Sim, acho que é um caso muito paradigmático. Eu digo sempre que o Ministério Público, quando se refere a esse caso, tem que ter um tom de reparação, porque ele tratou esse caso, na verdade, ele trata de duas chacinas, uma ocorrida em outubro de 1994, outra em maio de 1995. Em cada uma dessas operações, né, foram 2 operações policiais, em cada uma dessas operações 13 civis foram mortos, então com um total de 26 mortos. Há notícias da prática de 3 estupros na primeira operação, sendo que 2 das vítimas eram menores, né, e, portanto, crianças para a legislação internacional. Esse caso, houve um ingresso, de fato, o peticionamento muito rapidamente, ainda muito pouco depois do segundo caso, mas esse caso só foi judicializado, ou seja, só foi levado da comissão para a corte no começo, por volta dos anos 2010, 2011. E a partir desse não cumprimento das recomendações elaboradas pela comissão, o caso foi levado, de fato, à corte e julgado definitivamente em 2017, em fevereiro de 2017, responsabilizando o Brasil pelo cometimento de graves violações de direitos humanos. Essa foi a primeira condenação do Brasil. O Brasil tem algo em torno de 10 ou 12 condenações pela Corte Interamericana, são 10 ou 12 casos, né, algo em torno de 10 ou 12 casos. E o Favela Nova Brasília é o primeiro caso sobre, né, violações praticadas no contexto de operações policiais. E eu digo que a gente tem que falar com tom de reparação, porque houve falhas, naturalmente, e essas falhas, eu sempre questiono, né, que afora a condenação, obviamente, absolutamente reconhecida, nós temos que tomar todas as providências para cumprimento das medidas determinadas, mas também é uma oportunidade para o Ministério Público olhar para si próprio e verificar em que medida, a partir dessa condenação, ele pode aprimorar as suas atividades. Pelo que eu li, inclusive no livro da Rosa, as ONGs, né, os organismos não governamentais, são protagonistas aí dessas medidas. Quer dizer, nós noticiamos aqui o ineditismo, né, da petição que foi levada, no caso Andreu, pelo MP, mas isso a sociedade civil organizada já vem fazendo há algum tempo. Você acha que tem espaço, quer dizer, é diferente, tem espaço para o Ministério Público? Sim, com certeza, mas é diferente a receptividade de uma iniciativa
levada, né, promovida pelo MP é diferente ou deve ser diferente daquelas encaminhadas pelas ONGs? Sua pergunta tem que nos fazer pensar, né? De fato, existe um enorme número de demandas promovidas por organizações não governamentais, por organizações da sociedade civil como um todo, mas a Defensoria Pública, ela vem mantendo, não só ela foi pioneira, como ela vem mantendo agora essa tradição de peticionar o sistema, de fazer a chamada litigância estratégica. Concordo absolutamente com a Rosa, não há qualquer óbice, muito pelo contrário, o que a Rosa deixa muito claro no trabalho dela é que o Ministério Público não só pode, como deve, em razão da sua vocação constitucional para a defesa dos direitos humanos, mas é importante que a gente saiba também, ela realmente o trabalho dela demonstra o quão visionária ela foi, porque ela destaca a importância não só de acionar os sistemas, como interagir com os sistemas. Então, não existe uma única possibilidade de ação junto ao sistema. Não há, vamos dizer assim, essa redução. A gente não pode reduzir. Olha, o papel do Ministério Público é acionar. Pode ser, sim, deve, desde que se apresentem os requisitos. Mas o Ministério Público pode atuar como amicus curiae, que é uma atuação bastante importante, isso é indiscutível. Como perito, então eu cito, por exemplo, nós tivemos um perito do Ministério Público Federal no caso Favela Nova Brasília, nós tivemos muito recentemente, salvo engano, no mês de fevereiro, um colega do Ministério Público do Distrito Federal, o Suxberger, sendo perito de um caso de graves violações ocorrido em São Paulo, ele fez essa sustentação na Corte Interamericana. Então isso é algo que prestigia muito o Ministério Público, porque um órgão da nossa estatura sendo ouvido na condição de perito num tribunal internacional é algo que nos na verdade, revela a estatura que o legislador constituinte nos concedeu, né? Então, existe toda essa possibilidade, além dessas possibilidades que a gente já mencionou, acionar o sistema, atuar como amicus curiae, atuar como perito. Existe também a possibilidade do Ministério Público apresentar os chamados relatórios sombra, que serão relatórios, além dos relatórios apresentados pelos órgãos federais, né, aqueles que devem assim trabalhar, ou pelas relatorias, que o Ministério Público apresente relatórios com a sua visão, com a sua perspectiva. Então, essa é uma possibilidade. Então, existem outras possibilidades além dessas, e é o que a Rosa faz na sua obra, é abrir essas possibilidades, é fornecer ao operador do direito, sobretudo membro do Ministério Público, um cardápio de possibilidades de atuação. E da tua experiência, né, você que vivenciou esse caso e outros, enfim, essa luta para levar, não é, essas medidas ao sistema internacional, a que se deve essa omissão? Por que nós, eu continuo falando nós, né? Nós, Ministério Público, não atentamos antes para isso? Quer dizer, a obra da Rosa é pioneira nesse sentido, como eu disse, vai ser lançada pela Amperj, né, como um tributo, né, ao seu trabalho, à sua carreira, e certamente vai inspirar outros colegas a percorrerem esses caminhos, esperamos, né? Mas a que se deve essa omissão, na tua opinião? A própria Rosa ela traz essa resposta, ela faz algumas especulações, traz algumas possibilidades, né? O que acontece? Essa proliferação normativa, a gente pode dizer que ela foi posterior à Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive, a gente tem o marco da Declaração Universal de 48 e daí para frente muitos outros documentos internacionais. A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é de 1969, a gente vivia um período ditatorial. Então, tão logo finito esse período, o Brasil passou a ratificar esses documentos internacionais. Então, o que significa isso, né? A minha geração, por exemplo, e eu acho que é sempre importante a gente se situar no tempo, né? Eu ingressei na minha graduação em 1989, então, portanto, posteriormente à Constituição Federal, a Constituição de 88.
Não obstante, nós não tínhamos esses documentos ratificados. E esses documentos foram sendo ratificados, assim, com maior expressão, após a década de 90. A gente já tinha, por exemplo, aí, primeiro que gerações formadas, a gente teve a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público de 93, então não havia esse tipo de previsão. Então, é uma questão de contextualizar historicamente, de uma capacitação que nós não tínhamos, né? A nossa geração, eu brinco, tem que correr atrás para saber, se informar e atuar conforme os instrumentos que se apresentam. Então, tem todo esse descompasso. Além desse descompasso, né, me parece, aí é uma avaliação minha, que há, sim, um certo, quase que eu vou exagerar aqui, falando num constrangimento em se socorrer de instrumentos da ordem internacional, né? Então, a gente deve ter uma perspectiva que é de proteção multinível, né? E de atuar com o princípio também pro homine, que é aquele que melhor beneficia os direitos humanos, que maior garante a pessoa esse tipo de garantia. Então, todos esses ingredientes, né, fazem com que a gente tenha, de uma certa forma, demorado, né, e aí reafirmo o pioneirismo da Rosa, da Daniela e do Ministério Público do Rio de Janeiro, nós demoramos, né, de fato, como Ministério Público, a perceber a nossa função nesses sistemas. E é muito importante, eu falava há pouco, li recentemente a minuta de resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, para que o Ministério Público se utilize dessas ferramentas, que observe essas decisões, que dê cumprimento, enfim. Então, isso tudo, essa minuta foi aprovada em fevereiro de 2023, portanto, 5 anos após a obra da Rosa ter sido defendida, a dissertação ter sido defendida em Lisboa, então já estava tudo ali, né? Isso sem nenhum demérito do Conselho, naturalmente, mas um mérito enorme à nossa querida colega. Sim, e eu vejo nisso também uma verdadeira mudança na cultura institucional, né? Uma abertura para novas perspectivas, novos desafios, e eu tenho fé que nós vamos caminhar nesse sentido. Mas eu vejo também, posso estar enganada, quero ouvir sua opinião, um certo ceticismo, além do desconhecimento, né? Que agora essa obra vem preencher essa lacuna, trazendo, como você disse, os caminhos a percorrer, todo um panorama dos organismos internacionais, dos remédios que podem ser utilizados. Realmente é um guia muito prático para a atuação do membro do Ministério Público. Mas superada essa questão, né, do como fazer, do modo de fazer, eu vejo também um certo ceticismo na efetividade dessas providências. Então, para concluir a nossa entrevista, eu queria que você falasse sobre esse aspecto. Uma vez acolhido e julgado pela Corte Interamericana determinado caso, qual é a chance disso ser realmente tornado realidade, concretizado internamente no nosso país? Bom, importantíssima essa sua pergunta, Heloísa. Em primeiro lugar, nós estamos obrigados, né, ao cumprimento. Eu acho que essa é a primeira consciência que temos que ter. O Brasil tem casos muito bem-sucedidos após condenações, e você citou, um dos exemplos é o caso Maria da Penha, que não chegou a ser uma condenação. Foi antes de que o Brasil fosse acionado na corte, houve, vamos dizer assim, o reconhecimento de que, de fato, havia violação e o Brasil precisava de uma nova legislação, e a Lei Maria da Penha foi produzida nesse contexto, sendo considerada uma das 3 melhores leis do mundo acerca da violência contra a mulher. Eu diria que desde a primeira condenação do Brasil, que é o caso Ximenes Lopes, que trata de um homicídio acontecido num contexto de uma clínica psiquiátrica, né? Essa condenação é de 2006, e a partir daí nós tivemos a chamada reforma psiquiátrica, toda uma percepção diferenciada da privação de liberdade, a gente pode dizer dessa maneira, de pacientes psiquiátricos. Então eu vejo assim, eu citaria esses casos com resultado. A gente tem casos em que esse resultado não surgiu. Eu acho que talvez o mais importante deles seja o caso Gomes Lund, que é a chamada guerrilha do Araguaia, né, em que houve um reconhecimento, né, logo após
a decisão do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento da Corte Interamericana de que deveriam ser processados e responsabilizados aqueles que estiveram, de fato, à frente de decisões e execuções relacionadas ao período ditatorial. E vejo também, né, que a gente tem um desafio muito grande pela frente no cumprimento da sentença de Nova Brasília, e destaco todos os esforços que foram feitos e vêm sendo feitos pelo Ministério Público Federal, do Ministério Público do Rio de Janeiro, perdão. Mas também destaco que o Ministério Público tem que lidar hoje com uma realidade que é da DPF 635, muito em razão do descumprimento das determinações do caso Favela Nova Brasília. Então é importante que a gente se atente que o não cumprimento, ainda que na ordem internacional a gente pode destacar aí que o constrangimento é a maior, vamos dizer assim, consequência, mas que existem consequências que refletem na nossa própria no nosso próprio sistema interno. Então, é de todo devido, aconselhado e, enfim, absolutamente importante o cumprimento das decisões da Corte Interamericana. Maravilha, eu acho que os ouvintes vão concordar comigo que nós aprendemos muito sobre isso e tenho certeza que os colegas, membros do Ministério Público vão se inspirar e essa semente que foi plantada vai florescer. Eliane, muito obrigada pela sua entrevista, foi espetacular a gente poder inaugurar o podcast com um tema tão importante como esse dos direitos humanos, direitos fundamentais. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico muitíssimo honrada, muito mais para falar dessa obra tão importante, que eu digo que não tenho medo de dizer que será paradigmática para a história do Ministério Público, especialmente o Ministério Público do Rio de Janeiro. Amperge convida, com Heloísa Carpena.